Então, pessoal, depois de 3 meses fora do ar, estamos de volta com a reação ao trailer de Os Anéis do Poder, que estreou ontem na Comic Con de San Diego, no dia 26 de julho, que nos dá mais ou menos um mês, já que a estreia da segunda temporada acontece no dia 29 de agosto na Amazon Prime. Então, como sempre que eu vou fazer, a gente vai ver o trailer primeiro juntos e depois eu vou parando e falando um pouco das minhas impressões. Sauron sees himself as master of all Middle-earth. He seeks to rule it not only through conquest, but by bending the minds of all its peoples to his own. And for that he needs not armies. No! But rings. In choosing to wear those rings, you have all become his collaborators. I know you believe this ring is deceiving me, but I believe it is guiding me. All this may be by his design. These rings may be how he attains power. They must be destroyed. We will discuss the rings once you have answered the question. Who is this man? He is no man. He deceived me. He is Sauron. What am I to call you? A sharer of gifts. Our work begins now. I have walked across mountains and deserts to help my friend find his destiny. One the fate of the world may depend on. Is it my task to stop the fire? Is it my task to face Sauron? To try and cheat death might lead to an even greater catastrophe. Father, take off the ring. I'm afraid, Durin. Every soul in Middle-earth is in peril. Will you abandon them to their doom? No, what have you done to me? Leave Sauron to me. Promise me, Elrond. He will not stop until he is destroyed. Forgiveness takes an age. I need your axe, old friend. Fight with me. Fight with our friends! When the darkness falls, there are always some who rise forth and shine. You will give me the nine. Então esse foi o trailer. Agora, o que eu vou fazer, eu vou ir comentando à medida que eu acho relevante, ou que as coisas que eu reparei, né? Pode ser que eu não repare tudo não, tá, gente? Aliás, se vocês querem uma cobertura mais incisiva e com muito mais informação sobre Os Anéis do Poder, eu recomendo o canal Tolkien Talk. Aqui a gente vê o nosso querido Halbrand, né? Que não é o Halbrand, é o Sauron. Ele tá andando a cavalo e tá passando por um portal. Sauron sees himself as master of all Middle-earth. E a gente vê que deve ser uma das cidades elfas, né? Dos elfos. He seeks to rule it not only through conquest. Aqui nós temos uma coroa, né? Essa deve ser a coroa do Sauron. A gente tem
uma imagem bem parecida no início, né, da trilogia do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, né? But by bending. Aqui é um dos menores anéis, né? O anel que vão dar pro Durin, né? Peoples to his own. Bom, essa parte aqui é interessante porque a gente vê aquela árvore, né? Que é o símbolo de Lindon, o reino do Gil-galad. Ela tá totalmente não, mas bem destruída, né? Tá quase morrendo ali e os elfos estão reunidos. Provavelmente, claro, para discutir o que fazer com os anéis, porque a primeira temporada termina com uma inversão de como os anéis foram feitos, né? A gente viu primeiro os anéis dos elfos sendo feitos, quando na verdade aconteceu o contrário. That he needs not armies. Bom, o Elrond, ele pode ser apenas metade elfo, ele pode ser um mais novo aqui, dessa turma que a gente vê, entre o Gil-galad e Galadriel, né? O supostamente mais inexperiente, mas ele é o mais inteligente, é o mais sensível aí. Então, obviamente, ele não vai querer muita coisa com os anéis. E vai ficar parte do áudio, né? São as discussões do Gil-galad com a Galadriel. Então, a gente já sabe que nessa cena, pelo menos, ou numa cena relacionada a essa, a Galadriel vai falar exatamente para os elfos o que aconteceu na primeira temporada, ou seja, que o Halbrand não era Halbrand, o Halbrand era... But rings. In choosing to wear those rings, Aqui são os 3 anéis com as 3 pessoas, com os 3 elfos, né? A Galadriel, que fica com o Anel da Água, né? O Gil-galad, e o terceiro seria o Círdan, que fica com o Anel do Fogo. E quem vai herdar do Círdan esse anel seria o Gandalf. Mas isso é mais para o final da Segunda Era, que a gente vai ter o Gil-galad e o Elrond herdando o Anel do Gil-galad. E na Terceira Era a gente vai ter o Gandalf já com o Anel do Círdan. Mas aqui a gente está na Segunda Era, então a gente vai ver os elfos iniciais, né, com os anéis. E os anéis têm poder, obviamente eles são anéis de poder, né? Eles têm menos poder do que o anel que o Sauron fez para ele, também logicamente. Mas os elfos, a gente sabe que eles usam esses anéis para manter os reinos deles prósperos e continuar a defesa contra a ameaça sempre, porque o mal é sempre uma ameaça na Terra-média. you have all become his collaborators. This ring is deceiving me, but I believe it is guiding me. All this may be by his... Halbrand ou Sauron, né? Porque a gente não sabe se ele já está aqui em modo não. Isso parece ser, na verdade, Eregion. Então ele está voltando para Eregion. Design. These rings may be how he attained. Essa cena aqui deve ser o Círdan. O Círdan é o elfo mais velho da Terra-média. Não conseguiu ir para Valinor, ele teve uma outra diretiva dos Valas, tá? De ficar na Terra-média. Então, ele é responsável por mandar os elfos em seus barcos de forma de cisne, né? Para Valinor. Então, ele seria a última pessoa que embarcaria para Valinor. E ele é bem associado com os portos, né? They must be destroyed. We will discuss the ring. Aqui ainda essa cena deve ser muito importante, né? Porque eles estão reunidos na árvore, decidindo o que vão fazer com os anéis. Eu acredito que essa cena deve ser do primeiro episódio. Once you have answered the question, who is this man? He is no man. E aí a Galadriel afirmando que o Halbrand, né, não é um homem, que o Sauron não é, que ele é o Sauron. Aqui vai ser realmente o momento da verdade. E a partir daí eu acredito que a Galadriel vá
atrás do Sauron, e o Elrond também vai. É isso que a gente deve estar vendo aqui. Eles indo atrás do Sauron, né? E sendo emboscados pelos Barrow-wights, né? Eu acredito que a segunda temporada vai ser muito focada, não só no Sauron, mas também no Celebrimbor. A gente vai ver a aliança deles. Sinceramente, eu gostaria que fosse tudo feito em termos de flashback, que a gente visse que o Anatar, que o Sauron já tinha visitado, né? E lembrando, né, o Sauron ele se transforma, ele tem múltiplas formas, né, múltiplas personalidades, assim, e identidades. Então é possível realmente que ele tenha voltado como Halbrand e ninguém tenha percebido que era ele, porque ele tem esse poder, né, de metamorfose. Mas eu acredito que realmente eles vão inverter a criação dos anéis, o que eu acho uma pena. Mas Deceived me. You Sauron. What am I to call you? A sharer of gifts. Coitado do Celebrimbor, né? Ele pensa que está sendo ajudado aí por uma entidade que, assim, a gente sabe pelas escritas do Tolkien que ele se apresenta como o Senhor dos Presentes, o Anatar. Aqui eles estão botando um nome um pouquinho diferente, tá? O Compartilhador de Presentes, usando um quase sinônimo, mas deve ser por conta da questão dos direitos. Que deve ser Rum, né? A primeira temporada terminou com o Estranho e a Nori indo em busca, né, das origens dele, já. E isso vai nos levar ao leste. Então, e é uma coisa que eu acho que a Amazon faz muito bem, essa coisa do deserto, por exemplo, na Roda do Tempo. Eu gosto muito do que eles fazem do imaginário, né, dos vilões. E a gente vai ver aqui que está tendo um clima meio Mad Max, meio Star Wars, né? Porque eles estão usando máscaras. A gente não sabe se são vilões, mas são pessoas definitivamente não da cultura dos elfos, não da cultura dos homens que a gente viu até agora. I have walked across mountains and deserts to help my friend find his destiny. Won the fate of the world. As místicas, né? Provavelmente eles já estão no leste, já estão a caminho do leste. A gente vai ver mais um pouco. Nós vimos na primeira temporada aquelas 3 mulheres que estavam em busca do Sauron. Lembrando que no leste há uma forte presença do mal, né? Nem todos foram corrompidos, mas muitos. E que há cultos e muito provavelmente elas são as sacerdotisas desses cultos. A gente vai ver um pouco mais do que elas podem fazer. De novo, as mariposas aí. Eu não acredito que a gente vai ver as mesmas personagens que a gente viu na primeira temporada, mas personagens que se assemelham a elas. May depend on. Is it my task to stop the fire? Is it my task to face Sauron? To try and cheat death. Vou voltar um pouquinho. Is it my task to stop the fire? Is it my task to face Sauron? Aqui é a primeira a imagem do Tom Bombadil, que é um personagem que não fez parte da trilogia do Peter Jackson, mas estava nos livros, né? O nosso querido mago, que a gente não sabe ainda quem é, tá? Provavelmente é o Gandalf, mas faria mais sentido na história se fosse um dos magos azuis, tá? Visitando para perguntar, para saber mais informações sobre a missão dele. E aqui é mais uma visão do Palantir, né? A gente começa, acho que é a primeira imagem que a gente vê de Númenor. Númenor também é uma trama que deve ser mais explorada nessa segunda temporada. E lembrando
que o Palantir na verdade, um instrumento de comunicação entre que foi criado pelo Fëanor, que é um dos elfos mais poderosos da história toda, do imaginário todo de Tolkien. Mas a gente sabe pela trilogia, né, pelos livros, que tem usos adicionais possíveis dos Palantir, né? O Gandalf, ele fala um pouco disso, que ele queria ver coisas, queria visitar, mas ele faz referência a visões do passado. Então, e a gente também sabe que quando o Sauron se infiltra lá em Gondor, né, na cabeça do mordomo de Gondor, ele usa o Palantir também para enviar imagens fora do contexto, dando a entender que vai haver a queda de Gondor, né? Então seriam imagens relacionadas ao futuro de Gondor. Então a gente, assim, por uma via meio torta, a gente pode dizer que sim, dá para ter visões do futuro. Ou visões fora do contexto, distorcidas, mas visões que poderiam ser de um futuro possível. To try and cheat death might lead to an even greater catastrophe. Esse é o Balrog. A gente viu que o Sauron, na forma dele de Anatar, tá em Khazad-dûm, na imagem anterior, e agora o Balrog, e a gente viu o Balrog também na primeira temporada, no final da primeira temporada. Father, take off the ring. Então o pai do Durin já tem o anel dele e isso cria um conflito, né? Númenor. I'm afraid, Durin. Os anões não estão indo muito bem. Every soul in Middle-earth is in peril. Will you abandon them to their doom? Bom, o Tom Bombadil, nessas imagens que a gente está vendo, ele parece ser muito sério, né? Um personagem meio sériozinho, que sabe de coisas, que está preocupado com o futuro da Terra-média, né? Eu espero que eles tragam um pouco mais do personagem como ele é nos livros. Ele realmente é um ser poderoso, ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele vai, mas é um dos seres poderosos da Terra-média, né? Então eu imagino que a gente aqui está vendo uma versão um pouquinho mais séria dele, mas que não vai ser tudo o que a gente vai ver dele. No, what have you done to me? A gente viu um pouco ali do Khazad-dûm, né? Aquela coisa deles refletirem a luz. E o Celebrimbor gritando, possivelmente com alguém, com Anatar, quando ele começa a perceber que ele está sendo, na verdade, manipulado. E aqui a gente vai ter a queda de Eregion. É um spoiler que não é muito spoiler. Para quem lê os livros, isso vai acontecer. E faz sentido que aconteça realmente na segunda temporada. E essa imagem deve ser isso. Então a gente vai ter lá para os últimos episódios da segunda temporada uma guerra muito forte. Leave Sauron to me. Essa cena aqui, né? Leave Sauron to me. Deve ser um flashback mesmo do momento em que o Adar mata o Sauron. Ele pensa que ele mata o Sauron, então ele tá pegando a coroa e ele tá matando o Sauron com a coroa. O que é uma ideia muito legal, na minha opinião, tá? Mas lembrando, o Sauron, ele é um Maia, ele não pode ser morto. O corpo dele pode ser morto, e isso cria problemas para ele, porque ele tem que evitar ser morto, ele tem que evitar essa morte do corpo dele. Porque a cada vez que ele morre, né, demora mais tempo para ele se recompor e para ele pegar uma nova imagem. Então essa deve ser um momento em que o Sauron vai perder essa forma dele, como ele está aí, né? Aí ele vai demorar um pouco para se reagrupar, para poder pegar a nova forma dele, que a próxima forma a gente já viu, que é a do Halbrand. Promise me, Elrond. You will not stop until he is destroyed.
que deve ser a derrota de Eregion, ou bem perto da derrota de Eregion. A gente sabe que o Elrond realmente fez parte dessa batalha, né? E ele vai contar com ajuda. Esse momento aí deve ser um momento bem próximo à derrota, pelo que a gente está vendo, ou eles já vendo que a vitória deles foi bem pesada, né? Porque a Eregion foi basicamente destruída. Forgiveness takes an age. As Entwives, né? Eu vi gente... Forgiveness takes an age. A especulação de que essa seria a esposa, né, do Treebeard, que apareceu na trilogia do Peter Jackson. Eu não sei, vamos ver. Mas eu acho interessante se eles conseguirem costurar um pouco dessa parte da história, porque ninguém sabe o que aconteceu com elas. I need your axe, old friend. Elrond pedindo ajuda pro Durin, de novo no menor. Elendil. Isildur, o filho dele, né, lutando contra as aranhas. Ele ainda deve estar em Mordor aí, né? Porque as aranhas, elas ficam em Mordor, a Shelob fica em Mordor. Fight with our friends! When the darkness falls, there are always some who rise forth O Arondir lutando. and shine. Essa cena aí a gente até agora não sabe do que se trata. Porque as águias, elas não têm uma aliança fixa, né? Mas elas de vez em quando elas aparecem meio que para salvar o dia ali, na trilogia também. Então eu não tenho ideia do que esteja acontecendo. Tá indo menor. Se eu tivesse que falar alguma coisa, eu imaginaria que seria em relação à morte do rei. You will give me the nine. Bom, então é isso, né? A gente fez aqui uma reação aqui ao trailer, né, da segunda temporada de Os Anéis do Poder. O que a gente pode esperar, o que a gente está esperando é mais ação, 2, muito mais Númenor e Eregion, um pouco mais da história do Celebrimbor e Sauron. E eu espero também que a gente tenha uma resposta para quem é o estranho, se ele é o Gandalf ou se ele é um dos Magos Azuis. Então é isso que eu estou esperando para a segunda temporada. A gente deve ter mais algum teaser, algum trailer por aí, tá? E se a gente tiver, eu também vou fazer um vídeo pra gente discutir um pouquinho. Não sei ainda se eu faço uma live sobre Vikings Valhalla, né? Foi a última temporada, a terceira e última temporada que eu assisti na Netflix. Estreou há 2 semanas atrás. Para quem tiver interessado, tá? Eu acho que eles conseguiram terminar de uma forma bem legal, eles conseguiram amarrar os pontos, mas ainda falta uma parte da história para ser contada, então não sei como vai ser. Bom, então até o próximo teaser, ou possivelmente essa live sobre Vikings Valhalla, se não, até dia 29 de agosto.